Olá, pessoal! Então, estamos de volta com o nosso projeto de leitura Dostoiévski em ordem cronológica. Vou deixar o link da playlist aqui em cima e lá embaixo na descrição para vocês. E hoje, gente, a gente entra na quarta parte do nosso projeto, de acordo com a biografia do Dostoiévski escrita pelo Joseph Frank. E nesta quarta parte, né, o primeiro romance dessa parte e também o primeiro grande romance da maturidade do Dostoiévski foi, então, né, Crime e Castigo, tá? Ele foi publicado em 1866 na revista O Mensageiro Russo. E, gente, eu vou deixar o link lá embaixo na descrição da Amazon, tá? Não só deste daqui, desta edição da Editora 34, que inclusive é excelente, como também da biografia que a gente tá usando aqui, escrita pelo Joseph Frank, muito boa. Para quem é novo aqui, a gente faz esse projeto de leitura do Dostoiévski em ordem cronológica, a gente lê, né, todos os livros do Dostoiévski, desde o primeiro ao último, todas as obras, na verdade. A gente tem romance, novela, conto, enfim. E aí, a gente segue as partes que o próprio Joseph Frank separou aqui pra gente. Então, agora a gente tá entrando na quarta parte, que são os anos milagrosos da vida de Dostoiévski, que vai de 1865 até 1871. Aqui tô mostrando pra vocês agora a página, tá, gente? E aí, logo no começo, a gente já tem aqui um pouquinho da vida do autor, que eu vou falar antes da gente entrar de fato, tá, em Crime e Castigo. Eu sempre deixo aqui embaixo a minutagem. Então, assim, se você não quiser saber da vida dele, quiser ir direto para o comentário, tá, do livro, acerca do livro, do romance, então é só clicar lá no minuto certinho. Isso já vai automaticamente para lá, tá, gente? Mas é sempre bom eu dar essa introdução, até porque esse é o sentido, né? É o intuito do projeto. Não é só falar sobre as obras dele, mas também entender o porquê de cada uma delas, enfim, o que ele estava passando na vida dele, né? Quando ele escreveu e publicou cada uma delas. E, gente, este vídeo aqui eu vou tentar fazer da mesma forma que Memórias do Subsolo. Para quem não assistiu, é um vídeo longo, de 1 hora de duração, mas tá bem bacana. E eu vou tentar fazer dessa mesma forma pra gente ter menos corte, ser mais como uma conversa. Porque eu tenho muita coisa aqui, muita anotação que eu fiz e muita coisa pra gente conversar. Eu já peço desculpas logo agora, de antemão, né? Porque pode ser que eu deixe alguma coisa de fora, é muita coisa mesmo. Então, assim, até no meu outro de Memória Subsolo eu assisti o vídeo e fiquei, nossa, esqueci de falar isso, tá? Assim, se eu esquecer de falar alguma coisa muito importante, me desculpa, mas eu espero que eu consiga, tá? É muita coisa pra gente conversar. E, sem mais delongas, vamos lá. Então, como eu falei, a gente tá entrando aqui, né, na quarta parte, 1865, e nesse período, gente, o Dostoiévski ele tava passando por muitos problemas financeiros. A gente já conversou sobre isso nos nossos dois últimos vídeos, que foram a Memória do Subsolo e o Crocodilo. E assim, ele tinha até pedido 3.000 rublos adiantado para um editor antigo dele, quer dizer, o editor de uma revista, né? Que costumava comprar as obras dele. E ele ofereceu esses 3.000 rublos por uma obra chamada Os Bêbados, que ele estava escrevendo. E é aí que a gente vai começar, né, a falar um pouquinho de Crime e Castigo, porque, né, essa obra, Os Bêbados, elas não foi para frente e se tornou Crime e Castigo. Então, aqui na página 549, a gente já tem algumas informações acerca disso, dessa obra, né, chamada Os Bêbados. Olha só. Dostoiévski fala o seguinte: meu romance chama-se Os Bêbados, explica, e tratará do problema atual do alcoolismo. De qualquer modo, o plano de Dostoiévski para os bêbados era pouco mais do que a ideia que mencionou em suas cartas.
Os Bêbados nunca foi escrito, mas forneceu a trama secundária que envolve a família Marmeladov em Crime e Castigo. Então a gente tem que entender agora que ele estava pensando em escrever esse romance. Esse romance tem muito a ver, sim, com alcoolismo, né? Bebida, muita bebedeira. Mas aí ele estava achando que ia ser um romance acerca disso. E ele tava, nossa, gente, ele tava assim, de verdade, ele tava indo pro exterior de novo, se encontrar com uma moça lá que ele tava, né, tendo um caso. Pra vocês que estão acompanhando há um tempo sabem que a mulher dele morreu há pouco tempo, né, de tuberculose, a Maria. Então, assim, ele não estava muito bem de saúde, ele estava tendo muitos ataques epilépticos, ele foi novamente para o exterior e estava tendo muitos problemas financeiros, apostando pra caramba. Enfim, olha o que ele fala aqui na página 551. Nesse meio termo, minha situação ficou tão ruim que é inacreditável. Assim, mal você partiu, né, a moça, esqueci o nome dela agora, Suslova. Mal você partiu no dia seguinte, no início da manhã, o hotel declarou que deixaria de me servir qualquer refeição, nem mesmo chá ou café, porque ele não estava pagando o hotel. Ele estava numa situação, assim, muito, muito periclitante mesmo, gente. Ele até falava assim, impossível que a situação piore. Dostoiévski não fala isso, né, que só tende a piorar. E aí, ele tava, né, nesse período dificílimo, tinha acabado de sofrer esse trauma imenso que foi a morte da esposa dele, a Maria. Foi horrível, foi uma morte muito, muito tensa, que inclusive, né, a gente vai ver muita coisa dessa morte em Crime e Castigo, em uma das personagens de Crime e Castigo, a Katerina. Mas aí, em dado momento, ele escreve uma carta, né, para um sujeito chamado Katkov, e ele fala o seguinte para ele, olha só, ele tá falando sobre esse romance que é dos Bêbados, né, sobre o que vai ser esse romance, e a gente já consegue perceber aqui nessa carta que é Crime e Castigo, ó. É o relato psicológico de um crime. Um jovem expulso da universidade, vivendo na extrema pobreza, cai sob a influência de ideias estranhas, inacabadas, flutuantes. Decide sair de sua repugnante posição de um só golpe. Decidiu matar uma velha que empresta dinheiro a juros. A velha é estúpida e doente, gananciosa, cobra uma taxa de juros tão alta quanto um judeu, é má e devora a vida dos outros. Ela não serve para nada. Por que deveria viver? Ele decide matá-la para dar felicidade à sua mãe que vive na província, salvar sua irmã, enfim, terminar seus estudos e um monte de outras coisas que a gente vai ver quando a gente vai falando mais sobre o romance. Mas nessa carta, a gente vê que foi o primeiro esboço, né, de Crime e Castigo. Então, assim, nessa carta ele ainda não tinha virado Crime e Castigo, ainda ele tava com aquela ideia dos bêbados na cabeça dele, e aí ele tava aqui mudando de ideia, escrevendo isso, tava uma maluquice a vida dele. E aí ele até chega, gente, a queimar o que ele já tinha escrito, né? Desse romance, que na verdade ia ser uma novela, seria uma novela. Ele chegou a queimar, começou a escrever tudo de novo, enfim. E aí é de fato publicado em 1866. Mas aí já não é mais aquele romance Os Bêbados, né? Como eu disse, ele queimou e voltou, tornou a escrever tudo de novo. Aqui a gente tem um capítulo que começa na página 565, que é de novela romance, onde ele, né, explica, o Joseph Frank explica como é que foi essa transição dessa novela, enfim, que tinha outro título, para de fato Crime e Castigo. Mas assim, gente, ele tava numa situação muito, muito difícil mesmo. Ele tava. Os ataques epilépticos dele estavam se tornando cada vez mais frequentes, né? Ele voltou da Europa. Um dos motivos que ele foi à Europa também, eu acho que eu não comentei nos outros vídeos, foi que ele tava tentando. Tava procurando médicos, né? Pra poder ajudá-lo de alguma forma aí. Esses ataques que ele estava tendo e que estavam cada vez mais corriqueiros. Durante a publicação de Crime e Castigo, né, a gente viu aqui, eu já falei que foi publicado em 1866, na revista O Mensageiro Russo. Enquanto estava sendo publicado, porque foi publicado em 12 partes, o livro ele é dividido em 6 partes e um epílogo, mas ele foi lançado na revista em 12, né, não vou dizer fascículos aqui, porque
cada parte tem muitos capítulos, mas foi em 12 partes aí, foi publicado nessa revista. Enquanto estava sendo publicado, gente, teve um ataque, assim, uma tentativa de assassinato ao czar na época. Dostoiévski ficou chocado com isso, ele era muito impressionável, né? Se impressionava muito fácil e muito facilmente. E aí ele acabou retratando um pouco o personagem de Raskolnikov, que é o personagem principal de Crime e Castigo, que comete um assassinato, com o rapaz que tentou matar aí o czar, né? Aqui, Dostoiévski ficou horrorizado com a notícia em si, mas também devia estar cheio de maus pressentimentos sobre as consequências graves que sabia que viriam em seguida. Então, foi a notícia da morte do czar, que era como se fosse um pai para, né, a Rússia. O czar, eu tendo a falar czar, porque é a forma que eu leio, mas o czar, gente, ele era visto pelo povo russo como se fosse enviado por Deus. Eles acreditavam que o czar, eles eram escolhidos, né? A família havia sido escolhida por Deus para representar aí a Rússia, e eles, seguindo o czar, eles estavam seguindo Deus na Terra, como se fosse basicamente isso. Não é exatamente assim Deus na Terra, mas é como se fosse isso, tá? Então, assim, o czar era importantíssimo para toda a população russa, mas também muitos, principalmente os revolucionários, estavam se levantando aí contra a família imperial. A gente vê muito isso, né, com a história dos Romanov. Então, enfim, para concluir aqui a história do Dostoiévski, nesse momento, olha o que ele fala. Minha epilepsia piorou tanto que, se trabalho por uma semana sem interrupção, tenho um ataque, e na semana seguinte não consigo trabalhar porque o resultado de 2 ou 3 ataques será apoplexia. Mas preciso terminar, essa é a minha situação. Ele precisava terminar o romance, porque ele precisava sempre enviar para a revista, né? Para poder receber o pagamento. No final das contas, a revista, o romance foi um sucesso. Eu falei que ele foi queimado, né? Mas enfim, não só isso, não só essas dificuldades que ele estava passando, e essa desorganização mesmo na vida dele que estava acontecendo no momento, não só tudo isso, como também a influência aí dessa tentativa de assassinato, né? Esse crime que um cara tentou matar o czar, tudo isso foi uma influência muito forte aí no desenvolvimento da história, né? Do romance Crime e Castigo. E aí a gente trabalha, gente, em Crime e Castigo, a gente trabalha com algumas questões que ele já tinha nos apresentado lá em Homem do Subsolo. Desculpa, em Memórias do Subsolo. A gente fica tão focado no Homem do Subsolo que a gente acaba, eu pelo menos, a gente não, né? Eu acabo chamando aí o meu resumo. Acaba chamando o livro de Homem do Subsolo. Mas enfim, a gente vai trabalhar muita coisa lá do Homem do Subsolo, como o utilitarismo, né, o niilismo. O Dostoiévski é o ponto principal da história. Eu vou falar aqui com vocês sobre a história agora, vou, né, fazer comentários do romance em si, mas aí depois eu vou falar mais sobre essas questões do utilitarismo, do niilismo e de outras questões que ele começa a trabalhar para depois aperfeiçoar lá para frente em Os Irmãos Karamazov. Então, para não ficar tão assim, né, para não ficar desorganizado o vídeo, para vocês entenderem, para ter também uma linha, né, certinha e cronológica da história, eu vou falar agora sobre Crime e Castigo, tá? Vamos acompanhar o Raskolnikov aí no seu assassinato e tudo mais. E aí depois a gente fala um pouquinho sobre os principais temas trabalhados aqui no livro, gente. Então, primeiro de tudo, o que a gente tem que saber? É que Crime e Castigo é ambientado na Petersburgo, né, a cidade de São Petersburgo, durante o verão. Então, o verão, eu nunca fui à Rússia, mas já vi em muitos lugares, já li em muitos lugares e pessoas, né, que eu conheço, russos também, que me falaram
que o verão da Rússia é muito quente. Então, assim, é extremamente abafado. A gente tem até as noites brancas, né? Que também é o título de uma das novelas do Dostoiévski, onde o sol não se põe. Então, a gente já imagina o quão quente é. Então, assim, já é ambientado numa atmosfera quente, numa atmosfera sufocante, né? Abafada. Inclusive, ele fala que cheirava mal, era assim, aquela coisa quente, abafada, sufocante, que cheirava mal. Então, essa primeira ambientação, assim, antes de qualquer coisa, só vendo o que estava passando nesse verão de Petersburgo tenso, assim, eu já pensei no inferno, sabe, gente? Eu não sei se é porque eu tava também pensando muito no local de trabalho do Homem do Subsolo, que a gente sabia que ele ficava lá num lugar horroroso, também cheio de rato. Me veio à cabeça justamente o inferno, esse inferno. Então, essa é a ambientação de São Petersburgo na época que acontece esse assassinato e tudo depois na vida do Raskolnikov. O período, né, a história se passa em mais ou menos 2 semanas. Então, o Raskolnikov, a gente já acompanha alguns pensamentos dele que estavam se desenvolvendo há 6 meses, mas os acontecimentos mesmo são mais ou menos 2 semanas. E bom, como eu já falei o nome dele, a gente acompanha aqui o Raskolnikov, ou Rodion, né, Romanovich, Rodion, ou Rodya, que é o apelido dele. Eu tendo a chamar a íntima, a chamar os personagens do Dostoiévski como apelido, gente. Eu não consigo chamar o Dmitri de Os Irmãos Karamazov de Dmitri. Pra mim, ele é o Mitya. E vocês também, a mesma coisa. Quem aqui já leu Os Irmãos Karamazov, vocês sentem a mesma coisa. Eu não vou falar nada mais, porque Os Irmãos Karamazov, gente, já que eu já li, eu tendo a querer falar coisas que são spoilers. Ah, outra coisa importante. Eu não vou dar spoiler. Então, no meu outro vídeo de Memórias do Subsolo, eu acabei falando do livro inteiro, mas aqui eu sei que é um clássico, né? Eu sei que não há spoilers quando se trata de um clássico da literatura, mas, gente, tem muita gente que não leu ainda, tem gente que quer, né, assistir um vídeo, uma resenha, enfim, sobre o livro, mas sem saber o final. Então, eu não vou contar a história inteira, eu vou parar em um determinado momento e claro que eu vou trazer todas as questões mais importantes, né, que eu considero mais importantes aqui pro canal, que eu geralmente trago pra cá, mas o final mesmo e a história, assim, muitos detalhes da história eu não vou trazer pra vocês terem uma experiência mais bacana, pra quem não leu o livro, ter uma experiência mais bacana, né, de leitura. Então, vamos lá. Aqui a gente acompanha o Rodya, né? Tudo isso porque eu falei que eu vou chamar o Raskolnikov de Rodya. E, gente, Raskolnikov, eu anotei aqui que o sobrenome, né? Sobrenome, ele é derivado de Haskell. Haskell significa cisão. Então, assim, cisão, né? Uma divisão e um cisma religioso também. É isso que essa é a intenção aqui do nome Rasko, né? Raskolnikov, que aí você coloca o Nikov e se transforma em um sobrenome. Então, assim, essa cisão, né? É como se fosse uma separação. O Raskolnikov, ele tá sempre entre duas ideias. Então, os seus ideais, que ele acredita que são ideais, e a ética. Então, ele tá sempre, né, em uma antítese. Então, por isso que o nome dele deriva de cisão, né? Um cisma, enfim. E o Raskolnikov, gente, ele é um estudante, um ex-estudante de direito. Ele é muito inteligente, ele é bem apessoado, bonito, né? Mas ele tá passando por um período muito difícil na vida dele, porque ele está literalmente esmagado pela pobreza. E por que literalmente? Porque até o apartamento dele, gente, o esmaga. O apartamento dele é muito pequenininho, na verdade não é um apartamento, tô falando apartamento, mas é um quarto. O quarto dele o esmaga literalmente, né? Parece um armário, é descrito até como se fosse um armário. E aí ele não tem dinheiro, ele teve que abandonar a faculdade de direito porque ele não tinha dinheiro para pagar, não tinha dinheiro para se manter nessa situação. Ele mora nesse cubículo, nesse armário, né, nesse quarto, ele tá devendo aluguel também. Enfim, ele tá um caos a vida dele. E, gente,
ele usa a desculpa financeira de que ele não tem dinheiro para ser um desocupado, assim, para não fazer nada. Então ele usa essas desculpas o tempo inteiro, que mais pra frente ele vai falar até que foi desculpa, porque ele poderia ter feito alguma coisa, ele poderia ter dado aula, ele poderia ter feito qualquer outra coisa para poder se manter, mas ele é um desocupado, né? A gente tem que entender isso desde o começo, que ele cria umas desculpas para ser um desocupado, ele tem uma preguiça que depois mais pra frente a gente entende, né? Por que que o Dostoiévski trabalhou com isso, com ele nessa inércia, né? Porque assim, eu vejo de uma forma que, poxa, uma mente vazia, aquele ditado, mente vazia, oficina do diabo, e é basicamente isso mesmo que acontece aqui. Porque ele, claro que a situação era muito difícil, ele não estava conseguindo estudar por falta de dinheiro, ele, enfim, tem uma mãe, uma irmã que, de certa forma, né, após a morte do pai, dependem do irmão, de certa forma, porque elas não dependiam, mas assim, ele usa todas essas desculpas, apesar de ser extremamente inteligente, enfim, estudioso, ele usa todas essas desculpas para não fazer nada, realmente ter uma desocupado, não quero falar isso, mas é um desocupado. E assim, quando a gente o conhece, no começo do livro, ele já tá tendo umas ideias um pouco tortas, porque ele já basicamente se sustenta vendendo as coisas que ele tem para uma usurária, uma senhora usurária, né? Tipo uma agiota que compra as coisas dele e de vários outros estudantes em situações parecidas e várias outras pessoas em situações parecidas. O nome dela é Aliena Ivanovna, e ela compra, né, os bens para penhora. Só que essa velha, gente, ela não é muito legal. Ela é uma pessoa assim, que até é engraçado que o professor Moni Nasser, eu tava assistindo a aula dele, inclusive muito boas. Eu vou deixar todos os vídeos aqui embaixo, gente, que eu assisti para poder gravar esse vídeo, porque eu li o livro, obviamente, li aqui a biografia. Dessa vez eu não li nenhum texto. Será que eu li um texto? Acho que eu li, mas eu esqueci qual que foi. Enfim, e aí eu assisti vários vídeos. Eu assisti o vídeo do professor Jordan Peterson, assisti 2 vídeos daquele canal muito bom, Eternalized, eu acho que esse é o nome, Eternalized. E aí eu também assisti o vídeo do professor Moni Nasser, os 2 vídeos dele, as 2 aulas dele sobre crime e castigo, cada uma tem 1h30 de duração, mas assim, coloca numa velocidade um pouco maior, que aí passa rapidinho. Eu acho que eu assisti no 1.25, mas eu achei até engraçado que o professor, olha o que ele fala da Aliena, gente. Porque assim, o Raskolnikov já apresenta a Aliena como uma pessoa horrorosa pra gente. A gente já sabe que ela é péssima, que ela assim, é a escória, a pior pessoa que pode existir na face da Terra, pelo Raskolnikov, na visão do Raskolnikov. E aí, olha o que o professor, até anotei aqui, o professor falou, gente. Ele fala assim: a velha é uma vigarista, picareta, malandra, uma pessoa sem nenhuma virtude. Mas assim, ela deve ter algum mérito humano, né? De modo geral, 99 das pessoas que leem o livro estão a favor de matá-la. Estão do lado do Raskolnikov. A gente devia ter uma certa noção de humanidade para com a velha. Ele fala assim, ele até pergunta para os alunos dele, quem é que concorda que ela tem que morrer mesmo, gente? Porque muita gente concorda pela forma também que ela é descrita. Eu tô aqui falando pela forma que ela é descrita pelo Raskolnikov, gente, mas não é em primeira pessoa, tá? É em terceira pessoa mesmo. O narrador, ele não é o Raskolnikov, mas a gente, já que a gente sempre tá lendo os pensamentos dele e o narrador, de certa forma, descreve tudo que o próprio Raskolnikov, como se tudo que, não é tudo que ele pensa, mas a forma que ele enxerga tudo. A velha, né, eu tô chamando de velha porque ela é chamada de velha assim, né, no livro inteiro. A senhora, ela é descrita de uma forma muito, muito mal, assim. Ela é um piolho inútil em dado momento. O Raskolnikov a chama de um piolho inútil. E outros rapazes também, que a gente já vai falar sobre esses 2 rapazes que estão conversando no bar. Ela é descrita de uma forma tenebrosa. Então a gente já
é colocado numa situação na história onde a gente vai sentir pela usurária o mesmo sentimento que o Dostoiévski sente, talvez, né? Desculpa, Dostoiévski não, Raskolnikov sente. Então aqui a gente já é apresentado para a ideia do utilitarismo logo no começo do livro, não precisa nem chegar mais para frente, que nem é a questão do niilismo e também de outras, né, mais outros temas como o super-homem de Nietzsche e o Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido, do próprio Dostoiévski, que a gente vai ver mais pra frente nos Irmãos Karamazov também. Enfim, a gente já é apresentado ao utilitarismo aqui mesmo. Porque se você parar pra pensar, essa velha usurária, ela é dita, né, descrita como um piolho inútil. Então ela é inútil, ela não tem utilidade para a sociedade. Mas bom, ela não é a usurária, ela não é a agiota, ela que não compra as coisas e vende, mas por que ela é vista dessa forma? Por que ela é tão odiada? Porque ela costuma comprar, né, a preços ridículos, enfim, ela até fatura em cima das coisas, mas ela realmente não é lá muito legal, gente, com as pessoas. Ela não trata as pessoas muito bem, ela, enfim, trata todo mundo que depende dela, ela trata de uma forma muito baixa, assim, ela finge que não tá em casa para poder não receber o pagamento, porque muitas das vezes, gente, eles dão os bens para ela segurar por um tempo, para eles arrumarem o dinheiro, depois voltar e pagar o bem e comprar de volta. Então ela finge que não tá em casa para passar o tempo, né, estipulado, a data estipulada pelos dois, enfim. Ela não é ela realmente essas coisas não. Mas aí já entra nessa questão do utilitarismo. Então, só porque ela, né, é uma pessoa ruim, digamos assim, só porque ela trata as pessoas que dependem dela mal, quer dizer então que ela é inútil, quer dizer então que ela pode ser, né, morta. Então a gente já entra no livro com essa ideia. O próprio Raskolnikov sentindo tudo isso e ele já estava pensando em matá-la há 6 meses, gente. Então, assim, a gente já pega ele com uma mentalidade, né, uma cabeça quase que formada, um pensamento quase que formado para de fato matar a aliena. Aqui na página 570, o Joseph Frank fala o seguinte: no início, seu crime parece resultado de uma lógica utilitarista, mobilizada por suas próprias dificuldades econômicas, a situação crítica de uma família e um desejo de ajudar os outros com o espólio do assassinato. Então, vamos trabalhar aqui com essas motivações para começo de conversa. Por que que ele estaria se ajudando ao matar a velha? Porque ele quer matá-la para roubar, né, os bens, roubar o dinheiro que ela tem. Então, essa é a motivação que ele nos dá logo no começo, e até o final ele se mantenha mais ou menos com essa motivação, porque no final das contas ele nem usa o dinheiro, nem pega o dinheiro para si. Mas essa é a motivação dele, no final das contas, né? Aí tem essa questão de ajudar os outros, ele se acha uma pessoa muito boa, né? Uma alma muito caridosa, não é mesmo? Porque ele estaria ajudando as pessoas matando a velha, porque ela faz tanto mal para todo mundo, né? Ela trata os outros tão mal, enfim, que ele estaria ajudando todo mundo matando. E aí ele estaria também ajudando a própria família que passa por dificuldades. Enfim, ele pegaria o dinheiro e ajudaria os outros. Então a gente também consegue entrar naquela discussão, né, de você para um bem maior, você matar uma pessoa. Então, assim, abdicar da vida de uma pessoa por um bem maior, né? Matar alguém para ajudar mais gente. Então, a vida de uma pessoa pode ser jogada fora para você ajudar outras pessoas, que na verdade, né, no final das contas, se você parar pra pensar, tá ajudando quem? Matando a velha, que é o agiota, que é a agiota, a usurária, e compra os bens das pessoas que precisam. Tudo bem, ela não era a melhor pessoa do mundo, mas ela tinha a sua utilidade, ela não era inútil como ele aqui descrevia, né? Enfim, então a gente tem todas essas questões logo no começo do utilitarismo.
Eu sei que eu falei que eu ia falar da história e falar das questões depois, mas enfim, continuando. Antes do assassinato ocorrer, 3 coisas importantes acontecem, gente. O primeiro de tudo é ele. Bom, a gente sabe aqui que ele escuta uma conversa entre dois. Eu já vou começar falando disso porque a gente já tá falando dessa questão do utilitarismo. Então, ele escuta uma conversa entre dois estudantes num bar, num boteco, e eles estão falando sobre a Aliena. Estão falando como ela é uma pessoa horrível, né? Como ela compra por muito menos do valor. Enfim, falando tudo de errado que ela faz. E aí eles acabam falando assim, ai, e se a gente matasse ela? Mas eles só estão falando. E o Raskolnikov, ele já estava pensando em matá-la. Então foi meio que uma, né? Afirmação. Eu li aqui na biografia que, na verdade, esse acontecimento é bem anterior, mas ele é posto aqui no livro em um momento posterior. Mas, enfim, a gente sabe que ele escuta essa conversa. Outra coisa que muito importante que acontece é que logo no começo do livro ele vai à casa dessa usurária, a gente conhece essa usurária e vê realmente como ela tem as suas artimanhas, enfim, realmente é mau caráter nesse sentido. E aí depois, voltando, ele já tá pensando em matá-la, tá, gente? Logo no começo, assim, no primeiro momento, ele tá lá com ela e ele tá olhando pra tudo, ele tá premeditando, ele tá arquitetando o assassinato, ele sabe que ele vai matá-la, então ele tá olhando pra tudo, onde ela guarda a chave, onde isso, onde aquilo, enfim. Mas aí na volta, né, que ele não foi lá pra matá-la, foi lá só pra vender um relógio, eu acho, não lembro agora. Enfim, ele vai para um bar e ele conhece um homem chamado Marmeladov. Marmeladov. Sempre pensei marmelada, mas parece que é disso mesmo. Parece que vem de doce. Inclusive, uma observação, aqui no final do livro, acho que é no pós-fácil mesmo, não sei se é chamado de pós-fácil aqui, mas é porque acho que é o Paulo Bezerra, pós-fácil do tradutor, do próprio Paulo Bezerra, que foi o Paulo Bezerra que traduziu aqui essa edição muito boa. Ah, esqueci de falar. Ele revisou a edição em 2016, então ela é a nova. Mas aqui no pós-fácil ele comenta sobre os significados, né, de todos os nomes. Então ele chama aqui de a onomástica. É muito legal, gente. Ele pega personagem por personagem para falar o significado dos nomes. Ele conhece esse Marmeladov, dificuldade de falar o nome dele, Marmeladov, logo no começo mesmo, página 19, por aí. E aí ele conta pra ele a história da vida dele, como ele é um bêbado e como ele trata mal a família, e a família dele é a esposa dele que tem 3 filhos pequenos e a filha dele que se chama Sônia, que é de longe a melhor personagem desse livro aqui e é a mais importante também ao meu ver. E então ele conta da Sônia que por causa da falta de dinheiro dele e da esposa, a Sônia teve que começar a se prostituir. Então a filha, ele tá contando pro Raskolnikov, um bar, o cara que ele acabou de conhecer, sobre a vida inteira dele. Então ele conta, né, tudo isso, que a situação dele é muito triste, que ele bebe e a mulher morre de trabalhar, e a mulher também tem tísica, né, tem tuberculose. Lembra que eu falei que uma personagem seria representada aqui muito que seria uma representação da esposa, da ex-esposa. Ex não, né? A esposa falecida do Dostoiévski, que é a Katerina, que é a personagem Katerina, ela é a esposa do Marmeladov. Então, ele é um bêbado que usa todo o dinheiro da família para beber, enquanto a família tá lá. A mulher, né, com tuberculose, os 3 filhos pequenos dela e a filha dele, a Sônia, que tá se prostituindo para dar de comer para a família dele. E ele conta isso pro Raskolnikov assim: eu sei que é horrível, mas, né, é assim, eu sou desse jeito e, enfim, coitado da minha filha Sônia, tadinha, virou prostituta, e coitado da minha mulher, uma santa, mas eu tô aqui bebendo e eu sou um patife, basicamente isso. Mas aí, gente, então, além dessa conversa com Marmeladov, que é o primeiro momento que o Dostoiévski conhece, fica sabendo quem é Sônia, Katerina, enfim, é também importante que depois que ele chega em casa, ele recebe a carta da mãe dele. E nessa carta da mãe dele, ela conta pra ele tudo que tá acontecendo com ela e com a irmã.
com a irmã do Raskolnikov, que é a Dunya. E é basicamente assim, ela foi trabalhar como governanta na casa de um casal. E esse casal é a Marfa e um homem chamado... Nunca consigo falar o nome dele, gente. Svidrigailov. Eu acho que é Svidrigailov. Mas... E como ela acabou entrando numa dificuldade aí com eles dois, porque o cara é um tarado, essa é a palavra. Ele gosta de uma libertinagem mesmo, então assim, ele acaba assediando a Dunya, e a esposa dele fica morrendo de ciúmes e fala mal da Dunya pra todo mundo. E o Raskolnikov tá lendo isso logo depois, né, de ter escutado a conversa, então assim, só coisas horríveis na cabeça dele. E aí a mãe dele também conta que por conta disso, porque a filha dele, a irmã dele, ficou tão mal falada, né, na cidade da onde elas eram, que no final das contas o ex-chefe dela, né, não é chefe, mas é o patrão, né, como se fosse patrão, que deu em cima dela, que a assediou, acabou contando pra esposa que foi ele, e aí a esposa... pediu perdão pra ela e para tentar remediar aí a situação, arrumou um cara familiar dela chamado Luzhin para se casar com a Dunya. Então a carta da mãe dele para ele é contando tudo que aconteceu, né? Essa situação horrível com a irmã dele, mas que agora tudo vai ficar bem porque ela está noiva desse Luzhin, né? Desse personagem horroroso que a gente vai ver lá pra frente, o Luzhin. E aí a mãe conta isso pra ele. E aí, gente, depois disso, ele já tá tendo esses pensamentos latentes e anormais, persistentes de um assassinato. Porque, como o professor Molinácia falou, o normal é você ter um pensamento assim, vamos supor, você tá no trânsito, e aí você fica com raiva de alguém, muita raiva, vem aquele pensamento, se eu matasse essa pessoa, e esse pensamento vai embora em poucos segundos, né? Assim, muito rápido, você fica até chocado, meu Deus, eu pensei nisso. Mas isso é o normal do ser humano. O anormal do ser humano é que este pensamento de assassinato persista. Então, aqui o Raskolnikov, ele já estava com isso na cabeça dele há muito tempo, há bem uns 6 meses. E aí, logo depois também desse acontecimento dessa carta, ele tem um sonho, ele acaba acontecendo uma coisa na rua, né, com uma menina, mas enfim, isso não vem ao caso. Ele acaba dormindo na praça e tendo um sonho, que é um sonho, gente, que inclusive tá no livro de Contos Reunidos. Ele tá só o sonho nesse livro de Contos Reunidos. E é uma situação horrorosa. Ele lembra de um momento da infância dele que uma égua foi morta brutalmente pelo dono dela porque ele a chamava de inútil. Então, assim, é ele, Raskolnikov, pequeno, com o pai dele, se não me engano, com o pai dele, assistindo a cena do dono da égua, maltratando a égua na frente de todo mundo, batendo nela, muito, muito. Assim, a éguinha fica toda, né, machucada, com sangue, enfim, é horrível, horrível o sonho, é muito brutal, gente, brutal, brutal. E aí você lê aquilo e imagina por que ele tá pensando em tudo isso, né? Por que ele tá sonhando com isso? Porque ele já tá tendo esses pensamentos latentes em relação ao assassinato que ele quer cometer. Então tá, aí ele tem esse sonho horrível, a égua acaba morrendo, e aí ele vai lá, chora em cima da égua, depois ele vai querer matar o dono dela, criança. Mas ele acaba acordando do sonho, e como eu falei, gente, ele arquitetou tudo, né? Ele tem total ciência, assim, na cabeça dele, de que ela o explora e de que ele tem essa justificativa maravilhosa, né? Tipo, ó, vou matar a velha. Vou salvar todo mundo que ela explora dela. Vou pegar o dinheiro e, né, ajudar a minha família para minha irmã não ter que casar com essa figura, esse sujeito que eu já não gosto. Porque ele já não gostou da ideia da irmã dele ter que casar com um cara
porque ela e a mãe não têm uma situação financeira boa, então é meio que pra retirar a obrigação dele, que ele tem de cuidar da mãe e da irmã. Então ele já se sente extremamente mal com o fato de que ela tem que casar com esse cara, esse casamento arranjado aí. Então ele se sente obrigado, né, a de fato ter um dinheiro para poder ajudar a família. Enfim, ele arquiteta tudo na cabeça dele e aí ele vai lá matar a senhora, matar a usurária. Só que antes disso, gente, ele acaba sabendo de uma conversa na rua, escuta uma conversa na rua de que a irmã dessa usurária, ela tinha uma irmã chamada Lisavieta, e a irmã dessa usurária não estaria na casa, né, com ela. Um dos motivos também que ele quer matá-la é salvar a Lisavieta dela, porque a Lisavieta, ela é muito maltratada por essa velhinha. Ela parece que morde, é a meia-irmã dela, né? Parece que ela morde, trata mal, bate na menina, enfim, é horrível. E ela é uma pessoa muito boazinha. Então ele pensa, né? Ainda vou matar, ainda vou salvar a vida da menina, né? Que não vai ter mais a irmã pra encher o saco dela, essa velha. Enfim. Então ele escuta na rua que essa Elisabieta, né? Escuta a conversa dela com outras pessoas de que ela não estará na casa em certo momento, dado momento. E aí ele, de fato, decide ir para lá matar a velha quando a Elisabieta não está. Mas também parece que ele não tá muito se importando com isso, não, porque, gente, ele tá super atrasado, tem um horário lá certo que a Elisabieta não vai estar lá, e aí ele tá, sei lá, 30 minutos atrasado, e ele não se importa muito, não, ele vai matar a velha. E aí ele sobe, acaba entrando no apartamento, mata a velha a machadadas, gente. É tenebrosa a cena. Aí ele vai estar lá roubando as coisas. E aí, quando ele vai sair, a Elisavieta chega. Então, assim, ele não tava, parece que não tava se importando muito com isso, porque ele pensa, poxa vida, ela está aqui, vou matá-la. Então, ele não se sente, não parece que ele fica tão arrependido, sabe? Ou então triste porque a Elisabetta apareceu lá. Em dado momento ele até comenta alguma coisa tipo, não era pra matá-la, mas oh well, ela tá aqui, né? Então vou ter que matar mesmo. E ele acaba também, depois de matar a velha, ele acaba matando a Elisabetta. Então, gente, é tenebrosa essa cena, é muito, muito triste. Ele acaba escutando duas pessoas subindo, que provavelmente tinham um horário marcado com a velha para poder penhorar, vender os bens para ela, né, dar os bens para ela penhorar. E aí ele escuta a conversa deles, só que ele acaba trancando a porta estava fechada por dentro com um ferrolho, se não me engano. E aí esses dois ficam batendo na porta esperando a aliena sair, mas aí ela não sai e o Raskolnikov fica lá dentro. E é muito legal essa parte porque eles ficam, olha, eu acho que aconteceu alguma coisa com elas porque o ferrolho que está fechado e não a chave, não sei o quê. Então eu acho que alguém entrou aí, fez alguma coisa com ela, nanana. Enfim, os dois decidem lá pra baixo ver com o porteiro o que tá acontecendo, por que ninguém abre a porta. E aí é o momento oportuno aí que o Raskolnikov tem de sair do apartamento da velha. Aí ele pega todas as coisas, pega a bolsinha com dinheiro, pega um monte de coisa lá e ele se esconde em um apartamento lá embaixo que tá sendo pintado, reformado, uma coisa assim. Ele acaba deixando cair umas coisas lá, inclusive lá mais pra frente, um dos trabalhadores desse apartamento acaba sendo acusado do assassinato porque ele pega uma das coisas que caiu e vai beber em algum lugar, troca acho que não sei se é um colar, alguma coisa assim, uma coisa de ouro por bebida e ele acaba sendo acusado do crime. Mas enfim, aí o Raskolnikov, ele, né, volta pra casa e assim, gente, ele é chamado na delegacia em dado momento, depois disso que acontece, né? Depois do assassinato. E ele vai pra lá, assim, ele não pestaneja, né? Ele não hesita, ele simplesmente vai. Ele é chamado na delegacia e ele vai. Então ele até, assim, o tempo inteiro ele tá pensando em confessar, né, o crime. Mas aí quando ele chega lá, ele já tá achando que todo mundo já sabe, né? Quando ele chega lá, na verdade, quem o denunciou foi a sua senhoria. Ele não paga o aluguel, né? Como eu falei lá no começo, o aluguel dele tá atrasado tem muito tempo. E aí, tem uma história por detrás aí também dessa senhoria, porque ela tinha uma filha. E a filha morreu, e a filha ia se casar com Raskolnikov, ela não gostava
da ideia do casamento, mas enfim, essa ex-noiva do Raskolnikov acaba morrendo. E aí tem esse problema familiar aí, mas no final das contas ela denuncia ele dizendo assim, ele é legalzinho, até estudante, mas não me paga tem muito tempo, então assim, ele precisa ser ou preso ou me pagar de volta. E aí o pessoal lá na delegacia fala isso pra ele, mas gente, assim, quando ele escuta do acontecimento, porque lá eles estão conversando sobre o assassinato que acaba de ocorrer. Quando ele escuta isso, ele acaba desmaiando na delegacia. E aí, nesse momento, as pessoas, né, os policiais, enfim, o juiz de instrução, eu acredito que ele ainda não tenha sido, ele não aparece nessa hora, o Porfírio, mas já começam a suspeitar de que ele realmente matou, né, a velha, mas só suspeita. Ele desmaia, ele tá se comportando de uma forma estranha, e aí ele também começa a ficar muito doente, ele fica delirando, tendo febre, acho que ele fica uns 3 dias com febre, enfim. Mas aí, gente, depois disso, né, depois desse desmaio na delegacia, enfim, ele vai visitar o amigo dele, que também é um dos melhores personagens desse livro, que é o Razumikin. Razumikin é uma pessoa, é completamente o oposto dele. É muito divertido, é muito legal, ele é muito inteligente também, que nem ele, mas é trabalhador, enfim, ele é uma pessoa muito boa, sabe? Ajuda todo mundo e é realmente como se fosse todo mundo, todos os personagens aqui desse livro são um duplo dele. E o Razumikin é como se fosse a antítese, né? O oposto, o completo oposto do Raskolnikov. Apesar deles se gostarem muito, eles são os melhores amigos. Enfim, ele tá doente em casa, né, delirando de febre, e o Razumikin vai visitá-lo. E aí o Luzhin, né, o noivo da irmã dele, aparece. E aí, gente, página 150, ele entra lá na casa e fala, na casa não, no aposento, e fala, e é apresentado, né, pelo narrador. Era um homem já entrado em anos, de ar grave, bem apessoado, cauteloso e rabugento pela fisionomia, que começou parando à porta, olhando ao redor com uma surpresa ofensivamente indisfarçável, como se pelo olhar se perguntasse, onde foi que me meti? Porque ele entra naquele quarto e fica, meu Deus, onde foi que eu me meti? Isso aqui não é um cubículo. E aí o Raskolnikov fala, sou Raskolnikov, o que deseja? O que o senhor deseja? Porque ele chega lá procurando ele. Ele fala, Peter Petrovich Luzhin, estou cheio de esperança de que meu nome já não lhe seja de todo desconhecido. E realmente não é, porque ele leu a carta da mãe. Só que ele já não gosta muito da ideia do Luzhin se casar com a Dunya. E aí, depois da conversa aqui, né, o Luzhin, ele até fala que colocou elas num apartamento horroroso, gente, assim, uma coisa horrível, realmente. E aí, o Raskolnikov já fala, não quero esse casamento, eles acabam tendo uma discussão, uma briga. Ele deixa muito, muito claro que ele não quer que o casamento aconteça e o Luzhin fica super bravo, mas enfim, ele sai lá da casa dele. Bom, passando, né, pra frente, ele decide se confessar, mas no caminho pra delegacia, lembra do Marmeladov, aquele sujeito, né, bêbado, ele foi atropelado, ele vê o Marmeladov atropelado, e aí ele acaba acompanhando, né, ele pra casa, acompanhando ele até em casa, e ele tá quase morrendo. Ele chega na casa do Marmeladov e quem tá lá é a Katerina, né? Que eu falei, super doente. É um terror, gente. Página 190 aqui. Nossa, gente, é horrível. É uma das piores cenas que eu já vi na minha vida. Da página 190 até a página 193, 92. É a descrição, né, de toda essa situação dele acompanhando o Marmeladov em casa, até em casa, a reação da esposa dele, Katerina, a reação das crianças, o apartamento deles, o quarto, né, deles que eles moram lá, uma coisa, uma pobreza horrível. E o Raskolnikov vê tudo aquilo, se sente assim super mal. O rapaz, o cara, né, o Marmeladov, acaba morrendo. Então é uma cena muito, muito triste. A Sônia, que é a filha dele, chega lá e é no primeiro momento, né? O primeiro momento que
o Raskolnikov a conhece, e a descrição dela, aqui na página 190, acho que é legal de ler, olha só. Ela também estava maltrapilha, metida num vestido barato, mas enfeitada à moda da rua. O que é a moda da rua, né? Bom, a moda que as prostitutas tinham que se vestir para poder conseguir os seus clientes. Enfim, sendo o gosto e as regras do mundo especial dela com um fim nítido e vergonhosamente explícito. Aí. Enfim, Sônia ficou parada no vestíbulo em pleno limiar, mas não o atravessava e olhava com ar perdido, parecendo não atinar coisa alguma, esquecida de seu vestido de seda berrante comprado de quarta mão. Então, assim, ela fica olhando aquela situação, o pai dela morrendo ali e ela vinda do serviço, né, com aquele vestido. Sônia era uma loura de baixa estatura, uns 18 anos, magrinha, mas bastante bonita, e uns magníficos olhos azuis. Olhava fixo para a cama, para o padre, que nesse momento o pai dela mandou chamar o padre para confessar os pecados antes de ter a extrema unção. Também estava ofegante por causa da caminhada rápida. Finalmente houve cochichos, ouviram-se algumas palavras na multidão, tinha um monte de gente lá vendo tudo isso acontecer. E aí ela fica vendo tudo, aí a confissão e a comunhão terminaram. Katerina Ivanovna voltou à cama do marido. O padre afastou-se e, ao sair, quis dizer 2 palavras de despedida e consolo a Katerina Ivanovna. E essa parte aqui é uma das partes mais tristes, gente. Assim, não vou dizer que é a parte mais triste, porque tem cada parte triste aqui nesse livro. Gente, se preparem, viu? Não vai ter muito alívio cômico aqui, não. Vai ter mais parte triste e chocante, sabe? Realmente, o alívio cômico que a gente tem aqui são algumas passagens com o Razumikin, mas quase não tem. A gente vê um Dostoiévski aqui que realmente não tá pra fazer piada, sabe? A gente vê até mais piada, até nos Irmãos Karamazov, vê mais engraçado, bem mais engraçado do que Crime e Castigo, eu achei. Mas, enfim, aí essa parte aqui é uma discussão, uma discussão, né, entre a Katerina, que tá vendo seu marido morrer, e o padre. Olha isso. Ela chega pro padre e fala assim, e esses, né? E esses, onde eu vou meter? Interrompeu de forma brusca, irritada, apontando para as crianças. Aí o padre, Deus é misericordioso, confie na ajuda do Altíssimo. Ora essa, responde ela, misericordioso, mas não conosco, né? Ele é misericordioso sim, padre, mas com a gente não. Aí o padre fala, isso é pecado, senhora, né? Pecado contra a providência, né? Pecado contra a providência divina. Aí ela, e isso aqui, aponta para o moribundo, aponta, né, para a situação dela, isso aqui, não é pecado? Né, o que fizeram com ele. Aí ele fala, é possível que aqueles que foram a causa involuntária concordarão em recompensá-la, né, ao menos pela perda da receita. Aí ela fala, o senhor não me compreende, né? Além do mais, se recompensar por quê? Ele mesmo, bêbado, meteu-se debaixo das rodas. Que receitas? Ele não trazia receitas, mas apenas sofrimento, porque beberrão como era, bebia tudo. Ele nos roubava e ia gastar no botequim. Consumiu a minha vida e a deles no botequim. Graças a Deus que está morrendo, um prejuízo a menos. E aí o padre fala, é preciso perdoá-lo na hora da morte. E isso é pecado, senhora. Esses sentimentos são um grande pecado. Então, eu chorei, na verdade, a primeira vez que eu li essa parte umas 2 vezes. Mas eu chorei a primeira vez, assim, porque eu fiquei muito emocionada, sabe? Ela é uma situação muito triste. Então, o Dostoiévski ele também trabalha aqui nesse texto, nesse romance, essa questão religiosa é muito forte aqui, principalmente em relação ao cristianismo. A Sônia, ela é extremamente religiosa, extremamente devota, como também quase todos os personagens aqui. O Raskolnikov, ele é meio que um ateu, né? Ele tem um pouco de ateísmo nele, ele tem suas dúvidas, suas questões, mas ele tá assistindo tudo isso aqui acontecer, então ele também já vai criando essa ideia na cabeça dele, que a gente vai ver lá pra frente mais, de que Deus está morto, né? A ideia de Nietzsche, de que Deus está morto. Gente, o Dostoiévski, ele provavelmente, não sei se ele leu alguma coisa de Nietzsche, eu sei que Nietzsche gostava muito de Dostoiévski,
Mas eu nem sei se Dostoiévski, acho que ele nem leu nada. Mas as ideias são muito parecidas, por isso que eu trago Nietzsche aqui. Porque essas duas ideias dele, né, a ideia de que Deus não existe, né, de Nietzsche, e se Deus não existe, tudo é permitido, do Dostoiévski, elas são muito parecidas. Então, por isso que eu trago aqui. Volta e meia eu falo, sai alguma coisa antes da hora. Mas enfim. Aí isso acontece, o cara morre, o Marmelada morre. O Raskolnikov acaba deixando um pouco de dinheiro que ele tem lá com eles. Depois ele até se arrepende, ele fica, nossa, eu deixei dinheiro com eles e eu mesmo não tenho nem o que comer. E a irmãzinha da Sônia, a mais nova, ela... Não, a mais nova não, acho que é a mais velha dos três pequenos, mas ela é mais nova do que a Sônia. Ela vai atrás do Raskolnikov e fala, e o Raskolnikov acaba dando dinheiro pra ela. O dinheiro que a mãe dele mandou pra ele, né? A mãe dele acabou mandando uns 20 rublos ou 30, não lembro agora. E ele pega esse dinheiro e dá quase que todo pra irmãzinha da Sônia e fala assim, toma pro enterro, né? E eu não lembro agora o nome da palavra, esquece-se, acho que é esquece-se, enfim. É tipo um velório, né? Ele dá o dinheiro pra menina, todo o dinheiro que ele tinha, gente, basicamente. E a menina fala pra ele assim, eu vou rezar por você. Né? E aí ele já tá com esses pensamentos, ele fala reza, mas ele já tá com esses pensamentos de que Deus não existe. Ele acabou de cometer um assassinato, né, gente? Ele tá já com uma culpa imensa, então parece que o livro inteiro ele tá carregado dessa culpa pesada. Então, assim, eu mesmo, sabe, um parênteses, eu fiquei extremamente perturbada com esse livro, gente. Eu fui dormir e eu tinha sonho. Eu tive umas 3 noites, eu tive sonhos de que eu era o Raskolnikov, que eu estava fugindo, sendo perseguido. Então, assim, eu sonhava e parecia que eu era ele, assim, que eu via tudo, que eu tava em Petersburgo, eu fugia e, enfim, eu tava com esse sentimento de culpa e o Porfírio me perseguia. Eu tive uns 3 sonhos desses, pra vocês terem noção. Mas o sentimento de culpa, assim, lembra que eu falei no começo do verão, do abafado? Então, isso nossa, é palpável, chega a ser palpável quando você tá lendo. É sensacional, gente. Dostoiévski realmente é incrível. Mas enfim, agilizando um pouquinho aqui para não ficar tão longo, né? Quando ele chega em casa, a irmã e a mãe dele acabam chegando, né? Também da viagem que elas estavam para visitá-lo. E também pra, enfim, né? Se encontrar com o Lugin e tudo mais por causa do casamento. E ele, já que ele tá morrendo de culpa, né? Se sentindo muito culpado, não arrependido, importante falar, culpado, ele acaba tratando a mãe e a irmã um pouco mal, assim, fala pra elas, não gostei desse Lugin, não sei o que, mas enfim, ele também tá visivelmente com febre, tá doente, ele até chega a delirar, mas no final das contas ele fala, não se opõe totalmente ao casamento e enfim, o Razumikin tá com eles também. E eu achei interessante nesse momento que tá elas, o Razumikin e o Raskolnikov, porque o Razumikin, ele faz uma descrição do Raskolnikov, né, pelos olhos dele, que eu achei muito interessante, aqui na página 220. Ele fala tanto pra mãe e pra irmã do Raskolnikov, como ele se conhece, enfim, como ele o vê. Olha só. Eu conheço o eu até escrevi aqui do lado, descrição mais perfeita do Raskolnikov. Eu conheço Rodion há 1 ano e meio, carrancudo, sombrio, soberbo e altivo. Ultimamente, ou talvez bem antes, anda cismado e hipocondríaco. Cismado e hipocondríaco, por que será, né? É magnânimo e bom. Não gosta de externar seus sentimentos e antes prefere uma crueldade a fazer falar o coração. Às vezes, porém, não tem nada de hipocondríaco, mas é simplesmente frio e insensível até a desumanidade. Palavra, como se nele se alternassem 2 caracteres opostos. Lembra que eu falei porque que o nome dele é Raskolnikov, né? Na cisão. E ele tá sempre entre esses 2 opostos. E todos os duplos dele, do livro, tem essa questão, né? Meio de antítese.
Às vezes é terrivelmente taciturno, nunca tem tempo para nada, tudo o atrapalha, mas vive deitado sem fazer nada, não galhofa, e não porque não lhe falte graça, mas é como se não lhe restasse tempo para semelhantes futilidades. Não ouve até o fim o que os outros falam, nunca se interessa pelo que todos os outros estão interessados em dado momento. Tem um conceito terrivelmente alto de si mesmo e parece não deixe de ter certo direito a isso. Bem, que mais? Acho que a sua vinda terá sobre ele a mais salutar influência. Ele tá falando assim, vocês vão fazer bem ao Raskolnikov, né? Elas agradecem o Raskolnikov, a Dunya gosta do Razumikin, a Razumikin também se apaixona pela Dunya. Enfim, gente, eles se dão muito bem. Também não tem como não se dar bem com o Razumikin, né? Mas ele e a irmã e a mãe do Raskolnikov estão super bem. E passando um pouco mais pra frente, quando o Raskolnikov melhora um pouco da doença, ele resolve pegar alguns bens que ele tinha deixado lá com a usurária. Lembra que eu falei no começo que ele foi, né, deixar umas coisas com ela? Ele resolve pegar esses bens de volta que ele não pegou depois que ele matou a usurária. Então ele pede para o Razumikin fazer, né, ser um intermediário entre o encontro dele com o juiz de instrução, o Porfiri, que é um personagem muito importante aqui, que, enfim, desde o começo que ele conhece Dostoiévski, ai, gente, eu tô confundindo Dostoiévski com Raskolnikov. Desde o começo que ele conhece o Raskolnikov, ele já suspeita, né, e meio que sabe que o Raskolnikov matou a velha. E, gente, cara, é muito interessante essa parte, porque quando, de fato, o Razumikin faz, né, é intermediário desse encontro entre o juiz de instrução do caso do assassinato da senhora com o Raskolnikov, eles conversam, uma das partes mais interessantes do livro, eles conversam sobre um artigo que o Raskolnikov escreveu na época que ele ainda era estudante de direito, onde ele traz uma ideia de pessoas ordinárias e pessoas extraordinárias. Então ele traz essa ideia de que as pessoas extraordinárias são pessoas inteligentíssimas e acima da média, acima de todas as outras, e que essas pessoas elas têm como se fosse elas têm uma liberdade maior do que as outras. Então elas têm uma permissão que as outras não têm. Então, por exemplo, cometer crimes e não responder pelos crimes, matar alguém e não responder por isso. Então, já que elas são muito mais inteligentes do que todo mundo, elas conseguem decidir se matar essa pessoa, né, X, é interessante para a sociedade. Então, não é, né, chocante e novidade para ninguém de que ele mesmo se coloca entre essas pessoas. Acho que ele não escreve de fato em no artigo que ele se considera uma das pessoas, mas ele fala o tempo inteiro no livro que ele de fato sim é essa pessoa, né? Uma dessas pessoas. Então, quando ele apresenta essas ideias no artigo e o juiz de instrução lê isso, então para ele fica muito claro, né? E depois do desmaio dele, que lhe é contado, enfim, tudo que aconteceu. Anteriormente, o Raskolnikov ele pisa na bola várias vezes durante o livro, porque ele tá tão acometido pela culpa que ele acaba fazendo um monte de besteira, ele volta na cena do crime, ele faz um monte de besteira, gente, enfim. E também o artigo, que é a parte principal, né? Em dado momento ele chega até a se comparar com Napoleão e Júlio César, porque eles têm esse aval, né, para matar e a torta e a direito, e ele acredita que ele também tem esse aval. Ele acha que ele é uma pessoa muito extraordinária e mais inteligente do que todo mundo. Todo mundo meio que entendia ele. Então, essas páginas aqui, gente, que eles conversam sobre esse artigo e conversam sobre a ideia de que o fim justifica os meios é muito interessante. Então, assim, para um bem maior, lembra que a gente falou no começo, para um bem maior, para salvar a Lisavieta, que ele acaba matando, mas para salvar a Lisavieta, para salvar as pessoas que a usurária explora, para, né, acabar com esse piolho inútil, né, o fim justifica os meios. Então, poxa, já que o fim é legal, bacana, o mundo não terá velha, os meios que é um assassinato
não serve de nada. E aí a gente volta também com a questão de que Deus não existe. Eu acho que aqui é um bom momento para a gente falar desses temas, né? Porque é exatamente sobre isso que o Dostoiévski quer tratar aqui. A questão do utilitarismo a gente já tratou, né? O niilismo deriva disso também, desse o nada, não responder por nada, né? Mas aqui a parte principal para mim é o que ele vai trabalhar mais lá para frente, os irmãos Karamazov, que é a ideia de que se Deus não existe, tudo é permitido, né? Que a gente vê tanto aí na cabeça do Ivan, lá em Irmãos Karamazov. E aí também o super-homem do Nietzsche, porque o Nietzsche, ele tem esse super-homem que tá acima de tudo, né? Deus não existe, Deus está morto, então esse homem seria talvez o homem extraordinário, né? Da ideia aqui de crime e castigo. Então, a partir do momento que Deus não existe e tudo é permitido, os limites também não existem. Então, o que Raskolnikov faz aqui, ou o que ele quer se convencer, né, pelo menos antes do assassinato, é de que esse limite, não existe esse limite, ele pode ultrapassá-lo, né, é porque ele não existe. Então, assim, para ele não existe, o limite existe para outras pessoas que não têm uma inteligência, né, outras pessoas que não sabem identificar o que é o melhor, o que é o ideal, mas já que ele, né, consegue passar por cima disso e ele é esse indivíduo extraordinário, então ele tem esse aval para poder cometer esse assassinato. E o livro inteiro é essa ideia de que Deus não existe, então tudo é permitido, então não existe um temor, né? Não existe um responder pelas suas ações. Então você mesmo que é o seu super-homem, você meio que é o super-homem de Nietzsche, né? Toda essa ideia, apesar disso, de ser forte, ele tem os seus duplos durante o livro. Então a gente tem as pessoas maravilhosas no livro, o Razumikin, a Sônia, que é extremamente devota, é uma figura de uma pessoa assim que ela faz o errado também, que é a prostituição, mas ela faz isso para se doar, né, para os irmãos, enfim, o pai, a família, porque tudo que ela ganha ela dá para eles. Então, assim, ela faz para eles. O Raskolnikov, ele matou a mulher, né? Assassinou a mulher para pegar o dinheiro para si, que no final das contas, né? Nem ficou para si, nem pegou, deixou lá embaixo de uma pedra. Nem sei se eu comentei que ele pegou uma pedra, colocou todas as coisas que ele pegou debaixo da pedra, fechou, enfim. Então, é meio que para que ele fez no final das contas, né? Para matar esse piolho, né? Ele não tinha uma razão, só era uma vida de uma pessoa, então para ele não é nada. Em dado momento é discutido aqui que mas é uma pessoa, é a vida de alguém. Não, mas não é a vida de alguém, é só um piolho inútil. Então essa é a ideia do Raskolnikov. Mas como eu falei, tem vários duplos aqui durante o livro. Então a gente tem as pessoas muito boas que fazem esse trabalho, né, do bem e do mal, esse dilema do bem e do mal, de Deus e do diabo, de Satanás. Então a gente tem toda essa questão de moral, ética, virtudes, né? E aqui no lado ruim a gente tem, ah não, é só um piolho, né? Ah não, pode matar porque está salvando a vida das outras pessoas. Então aquelas mentiras, né? O pai da mentira aí. Lembra que eu falei no começo? Cabeça vazia, oficina do diabo. Mente vazia, oficina do diabo. Então eu acredito, Dostoiévski, como a gente sabe, ele era muito cristão. Ele tinha suas ideias, suas crises existenciais, suas dúvidas existenciais, tinha. Todo mundo tem. Mas ele era muito cristão, então ele trabalha muito com essa... Por que ele faz tanta questão lá no começo de deixar claro pra gente que o Raskolnikov é um desocupado? Que ele não tá fazendo nada, né? É perfeito para ele começar a criar, né, essas maluquices e, enfim, plantar essas ideias doidas na cabeça dele. Ficou 6 meses, pô, sem fazer nada, plantando essa ideia na cabeça dele. Tipo, ah, não, sou explorado por essa senhora aqui, por essa usurária. Sou explorado por ela. Então, já que eu sou explorado, né, vou passar aqui 6 meses pensando na possibilidade de matá-la em si. E aí depois me remoer com a culpa. Mas mesmo assim não me sentindo arrependido disso. Então, a primeira parte do livro é o assassinato.
E depois todo o resto é ele se sentindo culpado. Mas em todas as partes a gente tem acontecimentos muito chocantes. Gente, o livro é espetacular. Assim, não sei nem, nossa, descrever pra vocês o quanto que eu amei. Eu só não gostei mais dele do que dos Irmãos Karamazov, porque os Irmãos Karamazov, ele trata dessas questões aqui, né, do niilismo, né, se Deus não existe, tudo é permitido, de uma maneira mais maestral, não sei explicar. Eu acho que o Crime e Castigo virou meu segundo livro preferido do Dostoiévski, que eu, né, junto com Memórias do Subsolo, mas realmente é melhor. Acho que é o segundo, meu segundo preferido. Mas os Irmãos Karamazov não tem jeito, gente. É uma mais, assim, é uma leitura obrigatória para todo mundo. E eu tô muito empolgada que a gente vai reler aí, que eu vou reler em breve. A gente vai conversar sobre ele. A gente vai poder trazer muita coisa também, inclusive de Crime e Castigo. Mas aí, enfim, voltando aqui para o livro, né? Esses temas todos, utilitarismo, niilismo, né, se o fim justifica os meios, tudo isso é trazido muito nessas páginas, mais ou menos da página 260 até a página 264. A gente vê muito isso aqui, né? Eu até escrevi aqui uma referência ao próprio Homem do Subsolo, que em dado momento o Razumikin, ele fala aqui pra gente, ele tá falando da ideia, a opinião dele sobre essa ideia, né? Esse raciocínio de que o fim justificaria os meios, ou seja, as leis não seriam mais necessárias para essas pessoas extraordinárias que não precisam, né, dar justificativa para nada. Elas podem só decidir matar alguém porque é para o melhor, é para o bem, né, do meio, né, do meio das pessoas, pro melhor. Enfim. Então, essa parte do artigo é muito interessante, é uma das melhores partes, assim. Mas, depois disso, a gente acompanha o Raskolnikov voltando para casa e aí ele acaba dormindo e aí quando ele acorda, o Svidrigailov está lá assistindo ele dormir, que é o ex-patrão da irmã dele, a Dunya, e aí ele acaba oferecendo, ele ainda é apaixonado pela Dunya e ele tá tentando convencer a Dunya a não casar com o Luzhin, então ele acaba falando pro Raskolnikov que ele oferece 10 mil rublos pra ela não se casar com ele, e ele não vai querer nada com ela, é só pra ela nos casar com ele mesmo, mas a gente vai ver lá pra frente que ele ainda não acabou, né, o que ele queria fazer com ela. Não vou falar, gente, porque eu tô falando demais já, mas só pra, assim, fechar mais ou menos em um momento legal, depois que eles, né, passam, tem essa discussão, o Raskolnikov e o Svidrigailov, o Raskolnikov acaba contando tudo isso para a Dunya, e enfim, e para a mãe dele também. A Dunya resolve terminar com o noivado, acabar com o noivado, enfim. E tem uma situação muito triste que acontece também, porque aí o Raskolnikov vai para a casa da Katerina, para o enterro já aconteceu, mas é para aquela festa, né, em honra aos mortos. Então ela tá fazendo uma festa com o dinheiro que ele deu para ela, em honra ao marido falecido, e ele vai lá e tem uma situação muito horrível também, onde o Luzhin tenta incriminar a Sônia que está lá, né? A Sônia, ela já tem uma, uma relação com o Raskolnikov aí de, né, amor, assim, um interesse romântico, não vou dizer amor assim logo de cara, porque não é, mas é um interesse romântico. Então o Luzhin se aproveita disso porque ele odeia o Raskolnikov, né, porque ele se opôs ao casamento. Ele se aproveita disso para tentar atacar, né, o Raskolnikov. Então, assim, ele incriminar a Sônia de roubo do dinheiro dele, ele estaria tendo um motivo, né, para levar para a irmã e para a mãe do Raskolnikov, de que o Raskolnikov que estava doido, enfim, que ele que tá do lado errado da história. E aí poderia voltar o noivado com a Dunya, mas enfim, não vou mais contar nada, porque a partir daí, gente, tem muita ação, tá? É assim, uma ação atrás da outra.
É muito, muito, muito interessante. Nossa, cada cena aqui, tem cada cena, pra mim, as cenas mais emocionantes. No sentido de triste, são as cenas com a família da Katerina e do Marmeladov, né? E todas as crianças e a Sônia. As cenas da Sônia e do Raskolnikov são muito bonitas, principalmente em relação à fé dela mesma, que ela é muito devota. Então, ela tem um momento lindo que ela lê a passagem. Ele pede, na verdade, para ela ler a passagem de João, do Evangelho segundo São João, de Lázaro. Então, onde ela acaba interpretando para o Raskolnikov, que é como se você pudesse ter uma nova vida em Cristo, né, a partir da sua fé. E aí ele escuta isso pensando no que ele fez, né, o assassinato, enfim, tudo isso. Então, tudo que acontece, tudo, depois do assassinato, tudo que acontece é fazendo o próprio Raskolnikov pensar no que ele fez e pensar não só nas consequências do que ele fez para a sociedade, mas as consequências do que ele fez para a família dele e para a cabeça dele mesmo, sabe? Então, tem muita coisa que eu poderia falar, mas que eu não quero falar, porque senão vai dar uma espécie de spoiler para vocês. Mas a parte principal eu consegui trazer, que foram essas questões trabalhadas no Memórias do Subsolo, e a questão principal que vocês já têm que ter em mente, já tem que começar a cultivar aí, que é a ideia de se Deus não existe, tudo é permitido, que a gente vai trabalhar muito, que a gente vai ver muito em Os Irmãos Karamazov. Então essa é a ideia primordial aqui da história, que esses, né, esses inteligentes, esses extraordinários, esses intelectuais muito superiores a todos os outros, que inclusive são os que são revolucionários também, né, gente? Que são os que querem mudar o mundo. Esses aí, eles podem passar por cima de todo mundo e passar por cima de todas as regras, e não só as regras e leis, né, mundanas, como as leis de Deus. Então, aqui como o próprio Raskolnikov fala em alguns momentos, Deus está morto, né? Então ele não teria esse medo. Mas por que ele tem tanto medo, não é mesmo? E por que ele pede para rezarem por ele em tantos momentos? Então é sempre essa dualidade, é sempre esse dilema entre o bem e o mal. E esse dilema da intelectualidade, né? O que ela faz com, enfim, a mente aí desses personagens. E é incrível, gente. Sinceramente, é uma das melhores coisas que eu já li. Ai, Dostoiévski, ele não cansa de me surpreender, porque a gente pensa assim, não vai me surpreender, mas sempre surpreende, é incrível. E é muito bom. Leiam Crime e Castigo. É tudo isso que todo mundo fala. Eu vi alguém falou alguma coisa na internet, no Instagram outro dia, que não conseguiu terminar de ler Crime e Castigo até hoje. Não sei em que momento parou, deve ter parado em algum momento, assim, que deve ter ficado um pouquinho mais devagar. Mas, gente, sempre que começa a ficar um pouquinho mais devagar, se prepara, porque vai vir alguma coisa muito tensa e muito cheia de ação. Nossa, tem um momento aqui que é um momento que eu não vou falar nada, só vou falar que tem a ver com o Svidrigailov, que é um dos momentos mais chocantes, mais sensacionais que eu já li aqui. Sério, de verdade, gente. E como eu falei, as cenas tristes são também lindas, as cenas com a Sônia, né? Sônia Raskolnikov, lindas demais. A Sônia é o melhor personagem aqui, ela e o Razumikin. Ela é uma alma bondosa, aquela pessoa que serve os outros, sabe? Assim, literalmente, que ela tira dela para dar para os outros. Ela não por ela passaria fome, mas os outros teriam o que comer. Só que ela trabalha com isso aqui, mas sempre vinculada à fé dela e o respeito às leis e um temor a Deus muito grande. Então ela é uma personagem sensacional, maravilhosa. O Raskolnikov é um ótimo personagem também, gente. Assim, a gente fala, ele é o assassino, óbvio, mas é muito interessante de acompanhá-lo e acompanhar seus pensamentos. E ele é um ótimo personagem, sabe? Sim, claro, a gente não gosta dele, né? Mas ele é essa dualidade dele, gente, de ser um assassino, mas de ajudar todo mundo. Matei a velha aqui porque ela é um piolho, né? Inútil. Dei todo o meu dinheiro pros pobres. É isso o tempo inteiro aqui.
Então a gente vê nessa justa posição desse personagem com todos os duplos dele que vem depois. E, gente, eu acho que é isso. Eu espero que tenha dado para entender. Eu sempre falo que eu vou falar sobre a história e não vou falar as coisas, mas eu nunca consigo. Eu sempre tiro, né, o momento durante a história para poder falar aqui minhas deduções, né, meus pensamentos, as minhas conclusões, enfim. Então, assim, eu gosto, né, é como se fosse uma conversa. Então, quando é vídeo assim, eu já aviso logo no começo, a gente vai ser tipo uma conversa, porque aí eu já paro no meio e já vou falando aí o que eu vou pensando, né, o decorrer da leitura e da conversa aqui com vocês. Mas é isso, gente. Esses vídeos mais longos, eles são assim mesmo. Acho que esse também vai ficar com mais de 1 hora de duração, mas é isso, não tem como. Esses livros mais do Irmãos Karamazov vai ser a mesma coisa, gente. Esses livros mais densos, né? Não vou nem dizer longos, porque a Memória do Subsolo foi curtinho, mas esses livros mais densos, a gente precisa tirar um tempo maior para conversar aqui, né? Até porque a gente também tem que falar um pouquinho sobre a vida do Dostoiévski para entender direito qual era o momento que ele estava vivendo aí, o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo, enfim, né? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de gravar. Sempre gosto de gravar e falar sobre Dostoiévski, né? Por isso que eu criei esse canal. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Muito obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.